Bom dia, pessoal do Brasil. A Eli Boda, do estado de Washington, com as podcasts Conversa entre Educadoras. Estamos celebrando 15 anos dessa obra que nasceu no Brasil, foi para os Estados Unidos e Europa. E hoje eu estou aqui com uma participante muito especial, a professora Cassiele. Bom dia ou boa tarde, professora Cassiele? Boa tarde aqui, tudo bom? Tudo Aqui bom? estamos 16h37 da tarde, bem quente, por sinal. Aqui Um não dia estamos no quente. mesmo turno, aqui estamos às 11h37 da manhã. Ah, Na cidade de Wardham hoje. Aonde você está, professor Cassiele? cidade, cidade de Passo Fundo, então, no Rio Grande do Sul. Aqui é o sul, né? Bem sul do Brasil, a pontinha, norte do Rio Grande do Sul. A professora Cassiele está nos localizando porque ela tem uma formação na área da história e tal. Eu vou deixar ela se apresentar. Se apresenta para a nossa audiência aí a tua formação. Então, um prazer estar aqui, né? Agradecer novamente pela essa oportunidade. Eu sou, então, a professora Cassiela Elizabeth da Silva, sou aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu sou formada em História pela Universidade de Passo Fundo, né, licenciatura plena, e tenho como área de atuação História, ensino religioso também, né, e mais ainda trabalho na parte de projetos, alguns projetos com os anos iniciais esse ano, como Cidadania Global, que também tem tudo a ver com história, né, e no percurso, além da graduação, eu tenho uma pós-graduação em gestão escolar, e pós-graduação, ano passado, eu fiz com educação inclusiva, ênfase em atendimento especializado, educacional especializado. Que Eu legal, trabalho bem também com aulas, diversificada. eu trabalho também com aulas particulares desde 2021, né? Pós-pandemia ali, algumas amigas começaram a pedir socorro porque não conseguiam auxiliar os filhos nas atividades durante a pandemia, na verdade, né? Atividade domiciliar ali. E eu comecei a atender, assim, meio um desafio. E aí isso continuou e agora eu tenho, ano passado atendi em torno de 15 a 20 alunos por semana. Então, Nossa, é mas é, bastante aluno. mas é um desafio, mas é muito bom também. Daí veio junto essa necessidade de fazer, né, educação inclusiva para entender um pouco melhor, né, para poder auxiliá-los melhor, né? Hoje eu trabalho com reforço escolar, mas na verdade sempre tem alunos que têm habilidades diferenciadas, habilidades especiais que precisa compreender, né? Então, e esse ano a gente está junto, né? Também no plano com a profiana Paula Pedroso, também para o mestrado. Então, nosso plano esse ano é as duas começarem o mestrado juntas também. Então, estamos com planos aí para maio. Que legal, a professora Ana esteve conversando sobre hortas escolares. É nessa área que vocês colaboram, professor Cassiele? Nós vamos trabalhar a proposta do projeto nosso na escola esse ano é sobre hortas, né? Sustentabilidade, mas o mestrado que nós queremos ele é interdisciplinar, então permite que eu e a Ana trabalhemos, né, no mesmo mestrado, mas com áreas distintas. Eu vou trabalhar em história com a parte da lei a lei sobre a 10.639, que é sobre o ensino de história afro-brasileira, né, e indígena em sala de aula. Então ela é uma lei já antiga, né? Mas que a aplicabilidade dela ainda tem os seus percalços. Então, faz algum tempo que esse tema me chama muito a atenção, que eu estudo, e aí foi ficando para depois o mestrado, era para ter saído, na verdade, na pandemia de 2020, eu estava com o pré-projeto pronto, e daí eu disse, não, a pandemia logo vai passar, e minha rotina de trabalho vai retornar, e eu não vou conseguir dar conta do mestrado. E no fim, né, nós não sabíamos como ia ser, e eu passei, no fim, o período ali com o projeto guardado, que já era um projeto lá em 2020 na mesma área. Então, Nunca é tarde, olha, pessoal, escutando essa podcast, nunca é tarde para realizar seus sonhos, né? Para seguir em frente. Professora Cassiele, lá no início você mencionou cidadania global. Pode elaborar um pouquinho esse tópico para quem está escutando em casa? ele é um projeto aqui da rede, né? Mas se for procurar cidadania global na internet, ela envolve a relação entre vários lugares do mundo e essa compreensão do sentido de que você é cidadão, né? Então, ela envolve em si o pertencer a um lugar, mas você poder estar em qualquer lugar do mundo, né? E estar aqui em Passo Fundo e conhecer outras culturas.
Então, esse projeto é para os anos iniciais, de primeiro a quinto ano. Eu vou trabalhar esse ano de primeiro a quarto ano, que é, na verdade, fazê-los conhecer os jogos, as brincadeiras, as festas ao redor do mundo. Então, cada ano ele tem uma abordagem diferente, né? Para que eles entendam as culturas e conheçam com esse olhar todo, né, aberto, né? Esse olhar, essa humanidade que a gente precisa, né, despertar em tempos aí meio obscuros e sempre é preciso, né, retornar isso. E também eles enquanto pertencentes, né, enquanto cidadãos mesmo. Por que que são cidadãos? Por que que estão nesse lugar, né? Então é muito interessante o projeto e eu gosto muito. Já tinha trabalhado em 2022 com ele e esse ano eu retorno. Então, eu estou bem contente, assim, eu acho que os anos iniciais, os pequenos, né, a minha área de formação é de sexto a nono, né, anos finais, Uhum. mas eu acho que os pequenos, eles trazem uma outra concepção de educação, né, parece que a mochilinha, como eu digo, parece que a mochila deles não está tão pesada, quando eles chegam nos anos finais, parece que a mochila está ficando um pouco pesada, né, e os anos Sim. iniciais estão aquele gás todo, eles têm muita energia, então eu acho que te dá uma nova visão para a educação, sabe? Eu acho que te traz muita alegria junto. Um projeto muito importante, porque se você começa desde pequeno a ter essa a compreensão de diferentes culturas, a gente não sofre nem choque cultural, né? Quando a gente. Eu sofri choque cultural, então não vamos entrar em detalhe. Mas parabéns pelo projeto, muito interessante. Ahn, Como que surgiu a ideia de participar no artigo, com um artigo no livro Conversas entre Educadores? Na época, eu estava na rede municipal de Carazinho, era professora lá, concursada, e a minha coordenadora, na época, a professora Jaice Farias, me convidou para ser coautora junto no artigo. E foi uma alegria muito grande, né? Eu acho que a gente sempre escreve muito enquanto professor, mas o materializar isso é muito legal, né? Então, o nosso artigo falava justamente sobre a educação no pós-pandemia, né? Como, né, se pensava disso, como estava sendo na pandemia e seria o pós, né? Hoje, lendo o artigo, a gente vê que muita coisa que estava ali das nossas preocupações, hoje ainda estão para a gente resolver nas escolas. Claro que a gente está conseguindo suprir aos poucos, né? Mas você, ao ter contato com as crianças, tu vê que aquela lacuna que ficou da pandemia do online ali, ainda vai persistir por bastante tempo até a gente conseguir suprir isso, não totalmente, mas quase, né? Totalmente. Então, mas foi uma alegria muito grande, assim. Eu acho que foi uma coisa que trouxe muita satisfação para mim. Um artigo muito importante também, a contribuição de vocês. Teve professores que falaram da alfabetização. A minha filha estava nas séries iniciais e durante a pandemia, pelo Google Meet ou Zoom, esses encontros online, realmente prejudicou a aprendizagem dela. Não tem como essa. A gente está agora aqui, né, conectando diferentes partes do mundo, culturas diferentes, está aproveitando a tecnologia para passar informação. Mas quando se é pequeno, né, precisa ter uma introdução a isso, senão causa muitos problemas depois. Eu acho que aquele olhar do professor, né, principalmente ali nos anos iniciais, né, e como ainda nós temos muita disparidade, esse acesso também ao online, na época, teve escolas que os alunos não acessaram, né, não teve o Meet, então, né, não tinha o contato nem online com o professor, era Olha, pegava a atividade na escola e retornava, né, era o caso em Carazinho, a maioria das escolas. Então, para nós foi muito complicado quando nós retornamos, parecia que aquele tempo ele tinha parado, né? uhum. E mais ainda para os pequenos, né? A questão da alfabetização, do letramento, faz uma diferença enorme o olhar do professor para aquelas particularidades que cada aluno apresenta, né? Então, eu acho que realmente, em termos disso, a gente ainda está, né, hoje, com os alunos que a gente pensa lá que na pandemia estavam ou na pré-escola, né, ou ingressando no ensino fundamental, anos iniciais, ainda tu encontra ainda algumas questões com relação a isso no aprendizado. Muito bem. E também agora vou perguntar um pouquinho dos projetos atuais e futuros, né? Na questão do mestrado, você abordou e- uma parte da história que nem sempre é a parte que a gente discutia. Quando eu entrei na escola, há muitos anos atrás, a gente não falava disso. Dá para elaborar um pouquinho mais o porquê desse tema?
Como que implica no dia a dia, na sociedade atual, global, essas questões que você trabalha com a história hoje em dia. A abordagem que eu tenho hoje, na verdade, eu já trabalho um pouco com isso, que é a formação de professores. Eu acredito que a palavra do professor é algo que motiva, né? Então, é um motivador para as mudanças. Então, eu penso que, assim, o nosso poder é a palavra, né? É, o contato com os alunos em sala de aula, pela palavra, você não quer dizer que você vai mudar o mundo todo, mas você vai plantar algumas sementinhas ali. Então, desde lá em 2020, eu pensava nessa questão da formação de professores, porque para nós de humanas é mais corriqueiro nós falarmos sobre isso, isso é uma coisa que para nós é natural, mas às vezes em conversa entre professores, tu percebe que não, nem todo mundo despertou para essa concepção, né, de que tudo que o Brasil deve aos negros, tudo que eles construíram no nosso país, toda a questão histórica, né, que eles não eram escravos, foram seres humanos que foram escravizados, né? Então, essas concepções que a gente reproduz, às vezes, não intencionalmente, na maioria das vezes, enquanto educadores, eu digo, e que a gente precisa modificar, né? Então, a minha abordagem quanto ao mestrado e quanto à formação, que agora eu já trabalhei com algumas escolas, inclusive nas escolas que eu trabalho, eu fiz a formação para os meus colegas, é a ideia de que o professor tem o poder da palavra e que tem palavras que elas têm que entrar em desuso, porque elas Uhum. trazem uma carga histórica, uma carga preconceituosa extremamente pesada nelas. Né? E que nós podemos substituir, porque eu sempre brinco com o pessoal que nós somos ótimos em sinônimos. Então, o professor é Uhum. muito bom em substituir termos que não dá mais para falar, né? Então, a ideia é que é uma formação de professor para professor, ou seja, trabalhar com professores, propriamente dito, para que esses professores sejam multiplicadores dessa ideia de que nós precisamos dessa mudança com relação à palavra, com relação à história, né? Que, entre outras situações, né, tem termos racistas que se pronuncia que para nós ainda era mais comum. Hoje as crianças, quando você cita esses termos, alguns eles não conhecem, mas outros ainda no dia a dia, e nós, enquanto professores, permanecemos falando. Então, a ideia da formação sempre foi isso, que é a ideia de formação de professores no sentido da aplicabilidade da lei mesmo, né? Porque ela existe desde 2013, mas, no entanto, ela não é aplicada, desde 2013, desculpe, mas ela não é aplicada. Então, a lei, ela já fez a maioridade e nós ainda não temos, né? Nós ainda não temos uma efetiva, porque nós reclamamos muito as leis, mas né, enquanto educadores, e isso às vezes em conversas em sala de professores mesmo a gente percebe o quanto a gente precisa ainda avançar. Então foi uma necessidade que eu percebi enquanto educadora e eu acho que o projeto ele é muito bonito, eu acho que ele tem muito a render, como diz, né? Porque a gente planta sementes. Então o jovem hoje ele vai ser o adulto de amanhã. Então essas mudanças que nós precisamos enquanto motivadores, enquanto transformadores. Então eu acho que tem tudo para se propagar, sabe? Então, eu acredito muito, assim, e o mestrado, eu já tinha um pré-projeto sobre isso, esses dias eu peguei umas folhas e disse, nossa, eu materializei aquilo que eu pensava, né? Então, agora é propor para mais pessoas que isso se multiplique. Ah, que ótimo, porque as nossas podcasts e as nossas obras, essa série Conversas entre Educadoras, partiu da ideia de que cada um tem o direito de dizer a sua palavra. Mas agora nós estamos vendo também que certas palavras têm uma carga histórica, coisas que a gente não se dá conta no dia a dia, né? Pela nossa própria formação social, inserção na família, relações com os amigos. Tem algumas, não vamos falar das palavras que não, que têm essa carga, mas algumas novas palavras que podem. Quais são as novas palavras que podemos utilizar sem Eu vou essa citar carga? uma que, na verdade, se fala, tá? E vou te dizer que a gente consegue facilmente substituir. O denegrir, ele é muito comum. E se você for buscar no radical dele, é de se tornar negro. Hum, Então, quando fala em denegrir a imagem de alguém, automaticamente, isso você vê nas mídias. Se você vê em jornais, às vezes, até mesmo em caso de processos, assim, né, na mídia, assim, que tu tem até os famosos, aparece essa ideia do denegrir a imagem, né? Então,
tu pode facilmente substituir por manchar, por tentar menosprezar o outro, entende? São sinônimos, só que essa carga do denegrir, né, ele vem ali e você vai olhar, e é muito comum se falar isso, é o tornar negro. E aí é no sentido de diminuir a pessoa numa sociedade branca, escravocrata, né? Então, é uma das palavras que tu consegue facilmente substituir, né? O próprio que nós estávamos olhando, e isso ainda tem em registros trabalhistas, o doméstica no Brasil. Ele vem da época colonial, que era o domesticar, Olha, que era coisas que eu realmente não sabia. Estou aprendendo muito com você hoje, professora Cassiele. Então, de domesticar, então, a origem da que palavra. eram as negras escravizadas que trabalhavam na casa do senhor. Então, ainda em Olha. registros trabalhistas, ainda aparecem alguns registros com o doméstica, mas aí já está mudando isso, que era no sentido do domesticar. E como Então, substituir, então, essa palavra hoje em dia? trabalhadora do lar, auxiliar do lar, né? Eu Até gosto disso mesmo porque auxiliar. o lar, ele é mais que a casa, né? Ele, para uma concepção mais aconchegante. Uhum. É. Aconchegante e acolhedora, na verdade, porque, né, a gente ainda sabe aqui no nosso estado, né, pela herança de colonização que nós temos, mas que é facilmente possível você modificar, porque nós somos uma terra que é indígena, né? Então, aquela justificativa de que nós somos europeus já caiu por terra. Então, nós temos que entender que nós somos uma grande mistura, né? E a própria região de Passo Fundo, né, era uma região caingangue, era uma região indígena. Então, a ideia de que, porque a nossa colonização, né? Não, nós somos uma mistura de toda essa gente, né? Então, é possível você fazer essa ideia de substituir, de modificar, porque tem duas coisas que eu gosto muito, que o óbvio precisa ser dito, então, poxa, eu posso pensar que o meu colega entende que ele sabe disso. Não, às vezes não é, né? Nós também, enquanto educadores, eu, quanto educadora, eu troco tanta ideia com os meus colegas, eu digo, nossa, que maravilhoso isso, né? E tem palavras que precisam, sim, que quando você não fala mais elas caem no desuso. Então, é essa a ideia, de que você a substitua, né? E não vai ter um prejuízo para ninguém, né? Bem pelo contrário, nós vamos estar resolvendo situações que nós temos históricas há muito tempo, né? Desse racismo que está aqui na sociedade brasileira até hoje, que ele não é, nós dizemos que ele é velado, mas se nós observarmos um pouquinho mais, ele nem velado ele é, né? Mas a Claro, né? professora, desculpa interromper, mas aqui também ele não é uma questão particular do Brasil. E hoje em dia a gente está vendo muito isso. E eu não sou, né, uma pessoa caucasiana aqui nos Estados Unidos, eu sou uma pessoa latina. Então, identificada e taxada, coisas que a gente não realiza, a não ser que a gente tenha essa cidadania global. Se quando a gente É, passa a estudar, né, da parte do global, a gente vai entender que mesmo como a gente se define muda dependendo da cultura do lugar que você está. Prof, exato. aí a gente tem essas podcasts têm um tempo limitado, mas eu já estou vendo que a gente precisa fazer uma outra podcast para seguir, porque são assuntos muito importantes. Você trouxe coisas que eu realmente não estava esperando, né? Coisas importantes que a gente usa no dia a dia e não está ao par. Prof, se fosse deixar uma mensagem para quem está escutando essa podcast agora, assim, uma mensagem final, qual seria? Eu sou uma pessoa idealista, eu acho que a educação é o centro de tudo, eu acho que a realização é a menina dos meus olhos, como diz, e eu acho que nós somos grandes, enquanto educadores, plantamos sementes todos os dias. A minha esperança é que essas sementes, por mais que nós tenhamos, às vezes, cenários globais que nos deixam um pouco, às vezes, preocupados, mas eu acredito no poder da educação. Eu acredito que o educador é esse grande multiplicador de ideias, de sementinhas, e que nós conseguimos, sim, construir ainda um mundo melhor, com cidadãos conscientes, com cidadãos que percebam tudo que a gente está, que o ser humano está causando, e que ele pode voltar atrás e pode reverter isso.
E mais do que isso, né? Como diz um conto africano, para se educar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Então, eu acho que é esse sentido de cidadania, que todos nós sejamos sujeitos nesse processo, mas que o educador se perceba enquanto transformador. Ele é um verdadeiro semeador, né? Então, que é isso. Eu acredito no poder da educação, eu acredito no nosso papel. Duas coisas aí. Primeiramente, esse conto africano ele tem influência aqui também, porque a gente diz que precisa de uma vila para educar uma criança. It takes a village to raise a child. Outra coisa importante, tu falou em plantar sementinha, educação. Da onde que vem a sementinha que foi plantada em você? Conta para nós um pouquinho, que essa história é muito linda, pessoal. Escutem. A minha semente foi criada sem querer, né? Pensava eu, a minha mãe era educadora e eu ia para a escola junto com ela. E eu via a paixão que a minha mãe tinha pela educação. Mas nós nunca conversamos sobre isso. Minha mãe nunca falou assim de que ela achava que eu pensava que tinha um jeito ou que, né? Então, uma licenciatura ainda nem era a minha primeira opção na faculdade, quando eu fui fazer o vestibular. Mas eu acho que o amor dela pela educação, a paixão que ela tinha, a alegria que ela tinha em trabalhar. Eu acho que ela era uma pessoa muito feliz estando em sala de aula. Então, eu acho que ela plantou essa semente. E quando eu fui escolher, entre uma das opções era história, e hoje eu não seria tão feliz, né, em outras profissões, com certeza. Eu acho que a minha profissão me dá retorno todos os dias. Eu acho que a sementinha foi plantada pela Dona Heloísa lá atrás, e aonde ela estiver aí no universo, ela está contente com isso. Em memória, Dona Heloísa, e a minha mãe também, que foi a mesma sementinha plantada por você. A minha opção também não era licenciatura. Ah, Fui para a sala de aula, meus irmãos todos, né, outras áreas, e quando eu cheguei na sala, um ex-colega da minha mãe disse: Você tinha tantas outras opções, escolheu ser sofredora? Eu disse: Não, é uma vocação, né? Mas hoje em dia eu não atuo mais em sala de aula, pessoal, mas por isso que eu estou fazendo esses podcasts, para não perder a conexão com os meus colegas educadores. Professor Cassiele, linda podcast, muito obrigada. Vamos continuar esse Eu que assunto em outro agradeço. momento. Então, e quem quiser te contactar, como é que faz, professor Cassiele? Eu tenho um Instagram, né, que é o meu Instagram, que é profissional também, que a gente tem, eu tenho um profissional ali que é Prof. Cassiele, tá? Que ele envolve ali as aulas particulares, mas tem toda essa parte, tá? Ou é possível por aí, ou e-mail também, que a gente pode deixar também, mas pelo Instagram eu tenho um Instagram profissional ali que já é das aulas particulares e tem um pouco das aulas do que eu faço na rede, né? Então, acho que pelo Insta é possível. Muito bem, a professora Cassiele, agenda cheia, mas se quem precisar de aula particular, quem quiser saber mais sobre os projetos, pode contactar no Instagram. Quando essa podcast for ao ar, talvez a professora Cassiele pode botar mais informações, como comentário da podcast. Claro. Certo? Muito obrigada pela participação, professora Cassiele. Boa aula hoje. Eu te agradeço. Um grande beijo. Beijo.